Vamos dar hoje início a duas conversas sobre o tema das testemunhas de Jeová, e temos connosco agora o Raul Josefino, que nos vai ajudar a compreender melhor a realidade das testemunhas de Jeová em Portugal. Começava por lhe perguntar quais é que são as primeiras notícias, os primeiros ecos que temos neste nosso país. Os registros internos da Confissão apontam para os primeiros anos da década de 20 do século passado, como momentos em que começaram a vir missionários e a trocarem com outras pessoas as ideias religiosas que tinham. Mas, factualmente, temos o Diário de Notícias, o Século e outros jornais da época, em 1925, a noticiarem a vinda de um representante internacional da então Associação Internacional de Estudantes da Bíblia, hoje conhecida como Testemunhas de Jeová. Era o Sr. J.F. Rutherford, norte-americano, e veio fazer uma conferência no ginásio do Liceu Camões. Na altura foi muito noticiada pelos órgãos de comunicação que referi, porque milhares de pessoas terão estado presentes. Algumas nem entenderam bem ao que iam. Dizem algumas reportagens da época que até levavam frasquinhos, porque pensavam que o tema era como poderá viver para sempre na Terra. E alguns levavam frasquinhos em busca de um elixir milagroso que pudesse ser distribuído naquele dia. Este pequeno início, que no fundo acabou por ser factualmente a gênese das Testemunhas de Jeová em Portugal, tem depois sequência com a publicação nesse mesmo ano de uma revista, agora conhecida como a Sentinela. Na altura o nome era Torre de Vigia. E através de assinantes que essa revista foi tendo por todo o país, deu-se a evolução e o crescimento das Testemunhas de Jeová, então e até 1931, conhecidas como Estudantes da Bíblia. A primeira sede, ainda no ano de 1925, abre na Rua de Santa Justa, e a partir daí, décadas 30, 40, 50, há um crescimento gradual, não muito significativo, mas gradual. Há autorizações do Governo Civil de Lisboa para que um senhor Ferguson, missionário, pudesse ter aulas de discussão bíblica e análise da Bíblia em sua casa, primeiro local de culto, lá na Rua de Santa Justa, e também referências a Testemunhas de Jeová em Beja, no Norte, no Porto, em Campolide, em Lisboa, enfim, um pouco por todo o lado o movimento, a confissão ia crescendo. Com a chegada dos anos 60, o que temos é o eclodir da guerra colonial com maior ardor, digamos assim, e é nessa altura que o Estado Novo começa de forma mais intensa a reprimir as Testemunhas de Jeová. Que, tirando essa autorização lá nos anos 30, os vários pedidos dos anos 50, anos 60, foram todos recusados para constituir uma associação de Testemunhas de Jeová. Foram todos recusados pelo Estado Novo. Nos anos 60, então, há este intensificar da oposição, com o encerramento de todos os locais de culto, os vários salões do reino que existiam, e rusgas às casas. Um historiador da Universidade Nova contabilizou entre 61 e 74 600 rusgas. E encerramentos, então, dos tais locais de culto, apreensão de literatura bíblica. O facto é que a confissão foi crescendo e, com o 25 de abril de 74, consegue finalmente um impulso determinante, que é a legalização da respectiva atividade. Em dezembro de 1974, consegue ser registada e reconhecida ao abrigo da lei das associações. O primeiro pedido, ainda da Primavera Marcelista, em 1971, ao abrigo da primeira Lei da Liberdade Religiosa, nunca foi respondido. Em 74, quando se vai fazer o segundo pedido, é que se obtém do Ministério da Justiça uma certidão de que, efetivamente, tinha sido a primeira confissão não católica a entregar o seu pedido de legalização lá em novembro de 72.
O 25 de Abril proporciona um crescimento espantoso. A primeira reunião que existe no estádio da Tapadinha, logo a seguir à Revolução, traz a Lisboa mais de 39 mil pessoas, quase 40 mil pessoas. Portanto, o crescimento existia por todo o lado. Hoje, as testemunhas de Jeová serão à volta de 100 mil, entre fiéis e simpatizantes. Estão reunidas, ou reúnem-se em cerca de 700 comunidades locais chamadas congregações. Têm meio milhar de locais de culto onde essas congregações praticam a sua adoração. E os dados estatísticos do ano passado dizem que, em média, a cada dia que passou, 3 portugueses tornaram-se testemunhas de Jeová. Sabendo que as testemunhas de Jeová não fazem batismos de bebés, apenas de pessoas com compreensão dos princípios e vivência desses, isto dá-nos uma ideia muito significativa do crescimento que as testemunhas de Jeová têm tido por causa dos tais 3 portugueses que diariamente se tornam testemunhas de Jeová. Mas deixa-me voltar um pouco mais atrás. Se bem entendi, então, podemos dizer que numa primeira fase do Estado Novo, o Estado em si, enfim, digamos que de alguma forma tolera a existência da vossa atividade. Não reconhece, porque recusa os tais pedidos na década de 50, na década de 60, mas a expressão está bem... Mas, por exemplo, a vossa publicação, a Torre de Vigia, que ainda começa então nos anos 20, quem a edita é uma pessoa singular que toma essa responsabilidade, porque a instituição em si não é reconhecida. Exatamente. Era um missionário, o Sr. George Young, missionário canadiano, que é o diretor da revista, e existirão outros participantes na feitura dos vários artigos, ou republicação de outros artigos da Watchtower, Torre de Vigia, edição em inglês, que depois esses artigos são reimpressos aqui em Portugal através dessa revista, a Torre de Vigia. Há um facto que eu não referi, mas que é inédito na história religiosa portuguesa, que é em 1965, julho de 65, uma reunião de uma congregação no Feijó, Almada. É a congregação Feijó, mas o local onde reuniam era Laranjeiro. É uma casa particular, porque tinham encerrado os locais de culto, e então são detidas 49 pessoas, entre os quais há alguns menores. E os filhos dos que estavam nessa reunião tiveram que ser entregues a outros familiares e amigos e vizinhos, porque os seus pais estavam presos. E estiveram assim detidos durante meses. O julgamento no Tribunal Plenário Criminal da Boa Hora, que nós muitas vezes ouvimos que era um tribunal feito, digamos assim, de encomenda pelo regime, para os que não eram colaboradores do regime, os antifascistas, o Álvaro Cunhal, outros passaram por esse tribunal plenário da Boa Hora. Pela primeira vez assiste ao julgamento de uma confissão religiosa, as Testemunhas de Jeová. Essa congregação específica, apenas pelo crime. Não era esta a designação oficial nem judicial do crime, mas, dizemos nós, pelo crime de estarem a ler a Bíblia e a considerá-la. Nem sequer no julgamento se conseguiu apurar o que é que estavam a dizer, porque o grande problema era a guerra colonial e as Testemunhas de Jeová, por causa dos princípios bíblicos, adotavam uma postura de objeção de consciência e não serviam o exército português. Muitas vezes até eram enviados e incorporados à força, não combatiam, mas eram até enviados, e temos relatos de experiências de vida interessantíssimas, em que são enviados mesmo para a frente de batalha. É dizer, os primeiros tiros das forças locais contra o exército português apanhavam muitas vezes na linha da frente testemunhas de Jeová. Mas em 66 há esse julgamento. Pelo crime de atentado à segurança do Estado. E o desfecho desse julgamento, as pessoas são condenadas... Em 67 vem a decisão de condenação
e apela-se, recorre-se para o Supremo, mas o Supremo confirma. Agora, o que é ridículo, eu até achei que era melhor ser outra a dizê-lo que não uma testemunha de Jeová. Aqui o historiador Pedro Pinto, da Universidade Nova, diz aqui: maio de 67, manhã do dia 18. Quem passa junto do tribunal na boa hora pode observar um compacto grupo de mulheres e homens, jovens e idosos, que se dirige à cadeia do Limoeiro a fim de se entregar às autoridades prisionais. O que é ridículo é isto. Percorrem o caminho entre o tribunal e a prisão, a pé, sem acompanhamento policial. Facto insólito e paradoxal, uma vez que foram condenados pelo Tribunal Plenário por crimes contra a segurança do Estado. No fundo, estamos a visualizar pessoas que iam cumprir penas entre um mês e meio e 4 meses e meio, a baterem à porta das Mónicas, para a cadeia para as mulheres, ou do Limoeiro para os homens, e a dizer: olha, venho para cumprir a prisão. Queremos entrar. Exatamente, por favor. Mas isto aconteceu. Foi alvo, agora que se abriram em 96 os arquivos alusivos às testemunhas de Jeová na Torre do Tombo, os arquivos da ESPI e da IGS, pudemos lá ver que o impacto a nível internacional foi enorme. Os Ministérios do Negócio Estrangeiro recebiam das várias embaixadas cartas a dizer: dê-nos algo para explicarmos às pessoas, aos milhares por todo o mundo, perguntavam porque é que havia um julgamento contra a religião das testemunhas de Jeová. Porque, no fundo, foi isto que se tratou. Porque se não se conseguiu dizer que tipo de matérias é que estavam a considerar, nem provar que tipo de matérias é que se estava a considerar, e se isso era mesmo constitutivo de um crime contra a segurança do Estado, apenas conseguiu dizer que estavam a ler textos bíblicos, nem sabiam quais. Então, o que estava ali em jogo eram as convicções religiosas daquelas pessoas. Embora o Tribunal várias vezes, e a comunicação social de então faz alarido disso, diga que não estamos aqui a julgar nenhuma religião. O tempo da Inquisição já passou. Mas o facto é que não conseguiram provar materialmente que existiu aquele crime. Enfim, esses tempos dos anos 60 já estão ultrapassados. O 25 de Abril já teve lugar. Foram a primeira confissão, como disse, a estarem literalmente legais neste país, a não ser a própria estrutura católica. Hoje temos uma lei de liberdade religiosa já com mais de 10 anos. Como é que é hoje a liberdade religiosa pelo vosso prisma neste país? Quais são as dificuldades que sentem? As testemunhas de Jeová estão mesmo muito gratas, e isto por causa do histórico que já tracei, estão mesmo muito gratas ao regime de direito democrático em que vivemos. E, na realidade, temos sentido os benefícios desta liberdade de adoração ou de religião. Porque há mais de 100 ministros religiosos que, voluntariamente, acumulam com a sua profissão, porque não são ministros religiosos pagos, para dar acompanhamento espiritual a reclusos. Ainda antes de vir para aqui estava a tentar assegurar-me do número, 56 por estabelecimentos prisionais de quase todo o país, e muitos deles a serem acompanhados também em outras fases da sua vida, que não só do compartilhar de artigos de fé. Atos de culto nas próprias prisões, em 5 a 7 prisões deste país também estão a ser realizados com vários reclusos, que nenhum deles era testemunha de Jeová antes de estar na prisão. A conversão, a assimilação destes preceitos deu-se então. Só que as testemunhas de Jeová de prisão sabem elas também, porque há outras pessoas que também conhecem essa realidade. Mas estamos muito próximos. A empatia estabelece de imediato porque temos uma vivência coletiva de termos passado em prisões por causa do Estado Novo. Assistência religiosa e espiritual nos hospitais também é uma realidade fantástica. São mais de 300 ministros religiosos que também voluntariamente dão de si, para além do trabalho secular que têm, para acompanhar os doentes, para servirem muitas vezes de ponte entre os doentes e a classe médica. O slogan que adotam é cooperação e comunicação, para evitar a confrontação com a classe médica, isto por causa do tipo de tratamento médico que a testemunha de Jeová quer. Exato. Não acredita nas curas pela fé, vai aos sítios onde pode ter
onde lhe podem ser prestados cuidados de saúde, os hospitais, e às vezes aí deparam-se com clínicos que ainda não têm experiência ou não estão preparados, ou, de alguma maneira, a sua maneira de exercer a sua profissão não passa, por exemplo, o tratamento médico sem sangue. E é aí que estes ministros religiosos podem trazer muito do conhecimento atual que a medicina está a oferecer e pô-lo à disposição dos clínicos que assim o desejarem. Foi interessante que há pouco tempo, há coisa de 2 meses, estive no Porto e o professor Rui Nunes, que já foi presidente da entidade reguladora de saúde, tem sido apelidado de pai da legislação sobre diretivas antecipadas, ou seja, alguém, para o caso de estar inconsciente, tem um testamento chamado vital, uma diretiva antecipada, para que alguém o represente e possa dizer qual a sua preferência em matéria de tratamentos médicos. Ele disse: eu até agora tenho sido o pai, mas eu tenho que compartilhar a paternidade. As testemunhas de Jeová já andavam desde o Estado Novo com cartõezinhos a dizer aos médicos que aquele era o tratamento que queriam, era sem sangue. É claro que a lei da liberdade religiosa foi muito importante para o estabelecer também destes direitos em matéria de saúde, porque a legislação de saúde em matéria de direitos, como se tem dito e muito bem, existe, não tem sido aplicada, não tem sido levada à execução. E tem sido preciosa esta legislação de liberdade religiosa, permite uma intervenção destes ministros religiosos com muito mais facilidade. E outros aspectos da vida cotidiana das Testemunhas de Jeová, como os casamentos. As Testemunhas de Jeová tinham que acolher no local de culto um representante da Conservatória do Registro Civil para efetuar legalmente o casamento. Agora não. Então, desde há cerca de 2 anos e meio, e ao abrigo desta lei da liberdade religiosa, os próprios ministros religiosos das Testemunhas de Jeová, que são designados anciãos internamente pela confissão, são eles mesmos que oficializam, com valor legal, o casamento. Isto tem muita importância, porque também até do ponto de vista da vivência, da fé, neste momento tão importante para a vida dos casais, está alguém ali a compartilhar pensamentos bíblicos e é alguém que é o ministro da confissão. Nestes 2 anos tem-se assistido a centenas de casamentos. Ainda nem tenho dados muito concretos, mas isto são apenas 3 momentos da vivência das Testemunhas de Jeová e da obra das Testemunhas de Jeová significativos. Na família, casamentos, na saúde, tão importante, e também, por exemplo, na ajuda à reinserção social àqueles que são excluídos de uma forma que realmente pode também prejudicá-los e prejudicar a sociedade, quando eles não voltam à sociedade com princípios melhores do que aqueles com que entraram no estabelecimento prisional. Só uma última pergunta. Quantas serão hoje em dia as Testemunhas de Jeová em Portugal? Serão, um número redondo. O número redondo é à volta dos 100 mil. À volta dos Entre 100 mil. fiéis e simpatizantes, à volta dos 100 mil. Senhor. Obrigadíssimo, foi um prazer O prazer estar aqui também foi consigo. meu.